Bom dia, crianças. Quer dizer, boa tarde, né, crianças? Agora nós vamos então para uma aula de ciências, uma aula que eu particularmente gosto muito, sabe por quê? Porque nós vamos aprender a dividir os animais que existem no mundo de acordo com grupos e características que ele tem em comum. Para a nossa aula, então, vocês vão precisar da apostila de ciências lá na página 9 em diante, tá bom? E nós vamos então começar a fazer a nossa organização dos animais por grupos de animais existentes. E o primeiro que nós vamos ver é o grupo de animais que eu amo de paixão, que são os peixes. Gosto muito de peixe, minha vida sempre tive um aquário dentro de casa. Agora eu não tenho, mas eu pretendo ter em breve, tá bom? Por quê? Os peixes são animais que vivem exclusivamente. Quando a gente fala a palavra exclusivamente, é que são animais que vivem somente, tá? No ambiente aquático, ou seja, onde tem água. Alguns peixes podem viver em água doce, outros em água salgada, mas é sempre em água. O formato e o tamanho do corpo do peixe, ele pode variar bastante. Existe peixe de um jeito, existe peixe de outro, existe peixe que tem nadadeiras grandes, tem peixes que não que tem nadadeiras menores. A maioria dos peixes é coberto por uma coisinha chamada escama. Quem já pescou aí, ou quem já limpou um peixe para fazer um peixinho bem assado, sabe que a maioria deles tem as escamas. E os formatos dessas escamas também são bem variados. Os peixes estão dentro dos grupos de animais onde eles são mais diferentes, mais variados, mas que têm pontos em comum. Por exemplo, viver dentro d'água. Os peixes, eles conseguem respirar debaixo d'água porque eles têm um aparelho respiratório muito bem desenvolvido para isso. Eles têm uma coisinha chamada brânquias, que são estruturas capazes de captar o gás oxigênio que tem dentro da água. Olha essa imagem aqui, eu vou até aumentar o tamanho da imagem para a gente enxergar direitinho o peixe e a estrutura. Olha, nós temos então aqui as brânquias. Olha só onde é as brânquias. Essas pequenas aberturazinhas aqui que tem em volta do peixe. A água, que é rica em oxigênio, né? Ela entra pela boca do peixe, passa pelas brânquias, que é onde as brânquias é o que pega o oxigênio da água e leva para o corpinho do peixe. Essa parte abertinha aqui é chamada de opérculo, tá? Aqui nós temos as brânquias para vocês verem, ó. Aqui, ó, bem adaptadazinhas, elas captam o oxigênio, mandam o oxigênio para o corpo do peixe e joga a água fora de novo, aquilo que não precisa. Essa partezinha aqui avermelhada é o que nós chamamos de brânquias, tá? Essa partezinha aqui de fora, ó, que é a partezinha que fica abrindo e fechando, é chamada de opérculo, ok? Vamos continuar então? Então, os peixes são os animais que vivem na água. Tio, todos os animais que vivem na água são peixes? Não, e a gente vai ver agorinha, tá bom? Outra classe de animal que eu gosto bastante são os anfíbios, sabe por quê? Os anfíbios, eles têm uma característica bem interessante, que eles conseguem viver na água, conseguem viver na terra, né? Eles não são peixes, mas também não são animais terrestres. Os anfíbios, eles têm uma pele muito fininha, e aí eles precisam ficar dentro da água porque eles precisam ficar bem umedecidos, bem molhados. A maioria dos anfíbios é semiaquático, ou seja, tem parte de seu desenvolvimento dentro da água e outra parte fora da água. Durante o período em que os anfíbios vivem na água, eles respiram por meio de brânquias, que é bem parecido com os peixes. Depois de adultos, eles respiram por meio de pulmão, pelo pulmão, e também há uma respiração cutânea. O que é isso? É uma respiração pela pele. Olha só alguns exemplos de anfíbios que a apostila traz para a gente. Os sapos, as rãs e as pererecas são os anfíbios mais conhecidos. Porém, a salamandra e as cecílias, que também nós conhecemos como cobras cegas, fazem parte desse grupo. Vamos ler um pouquinho o que diz sobre aqui em relação aos sapos. Sapos, rãs e pererecas locomovem-se saltando seus tamanhos e suas cores. São variáveis.
Então, eles não locomovem andando, eles se locomovem saltando. E tem vários tipos de tamanhos, de cores, de rãs, de perereca, né? Desses animais. Já a salamandra, que é esse segundo quadrinho aqui, ó, a salamandra é um anfíbio que tem cauda alongada. Diferentemente dos sapos, das rãs e das pererecas, ela não tem capacidade para saltar, apenas para caminhar. Olha que interessante, aprendendo bastante coisa. As cecílias, que a gente chama também de cobra cega, vamos ler o que fala sobre ela? Não tem pernas, por isso locomovem-se rastejando pelo solo. Devido ao formato de seu corpo, elas também são conhecidas como cobras cegas, igual o tio já falou para vocês. Outra classificação, outro grupo de animais, a gente pode falar dos répteis. Os répteis é onde vai entrar as cobras, os jacarés, as tartarugas, alguns outros tipos de répteis, como as lagartixas, né? Algumas serpentes, lagartos. Ao contrário dos anfíbios, os répteis têm a pele bem seca. Alguns répteis, como as serpentes e os lagartos, têm a pele coberta por escamas. Outros, como jacarés e crocodilos, têm o corpo revestido por placas de osso. Há ainda os que têm uma carapaça protegendo o corpo, como as tartarugas, os cágados e os jabutis. Olha que interessante. Vamos ver primeiro essa aqui. As serpentes são exemplos de répteis que têm corpo revestido por escamas. Os jacarés têm corpo revestido por placas de osso. O jabuti e a tartaruga têm uma grande carapaça dura que protege o seu corpo. A maioria dos répteis é bem adaptada ao ambiente que eles moram. Né? Existem répteis que vivem dentro da água, répteis que vivem dentro da água e no solo, répteis que vivem até mesmo nos desertos. Todos os répteis, eles respiram por meio de pulmão, tá? Ou seja, eles captam o oxigênio presente no ar. Assim, mesmo os que vivem na água precisam subir à superfície de tempos em tempos para poder respirar. É o caso do jacaré, da tartaruga, que precisa voltar para respirar, senão eles morrem com falta de ar, tá? Ó, vamos ler o primeiro? Algumas serpentes e alguns lagartos são capazes de viver em ambientes bastante secos. Os cágdos são répteis semiaquáticos, eles precisam estar dentro da água também. E as tartarugas, apesar de viverem dentro da água, as tartarugas marinhas precisam subir para respirar. Vamos agora fazer esse igual ou diferente. Jabuti, cágado e tartaruga marinha. Quais as principais diferenças entre os jabutis, os cágados e as tartarugas marinhas? Então, vamos começar com o jabuti. O jabuti é um réptil terrestre, né? Ele é adaptado para viver apenas no solo. O cágado é um réptil, semiaquático. Ele vive dentro da água e dentro do solo. Já a tartaruga marinha, ela vive apenas dentro da água. Ela vai para o solo em raras ocasiões, como para botar os seus ovos, para respirar ela sobe à superfície, mas ela é um animal marinho que vive dentro da água. A tartaruga marinha, ela possui nadadeiras. O cágado, ele tem membranas que favorecem a nadar dentro da água. Já o jabuti, ele tem como é que chama? As pernas para caminhar, tá? Então, cada um é adaptado de um jeito diferente para viver em lugar diferente. Então, eles são iguais por serem répteis, mas são diferentes
devido à locomoção e à forma de vida, tá bom? Outro que eu amo de paixão são as aves, é um outro grupo de animais que nós precisamos entender. Olha que curiosidade, tem muita gente que não sabia que pinguim é uma ave, sabia? Olha só essas imagens. Quais características comuns os animais estão representados nelas? Ó, vamos olhar direitinho. Aqui nós temos pombos, pinguins e avestruzes. As características comuns são que eles são aves, possuem bicos, penas ou penugem, perdão, né? Asas, tá bom? Apesar de existir uma grande variedade de aves no planeta, todas elas são dotadas de aves, penas e bicos sem dentes. Entre essas características, a mais marcante e exclusiva das aves é a presença de penas que ajudam a controlar a temperatura do corpo e a voar. Além disso, todas as aves têm pulmões e respiram gás oxigênio presente no ar, e elas são bem adaptadas também ao lugar onde vivem. Existem aves que vivem próximo a lagos, rios e até mesmo em ambientes marinhos, sabia? Isso mesmo. A maioria das aves é capaz de voar, mas existem alguns que não. Os pinguins e as emas, os avestruzes, as seriemas são exemplos de aves que não voam. Há também espécies como as galinhas, que usam as asas eventualmente para voos bem curtinhos para subir em algum lugar. Tá bom? Vamos ler o que a legenda fala? Ó, a maioria das aves consegue utilizar as asas para voar. Os pinguins, olha que pinguim bonito. Os pinguins têm asas e penas, mas não voam. Na terra, eles se deslocam caminhando. Na água, são excelentes nadadores. As galinhas locomovem-se caminhando sobre o solo e, de vez em quando, usam asas para voos bem curtinhos. A alimentação das aves ela é geralmente relacionada ao formato do bico. Olha o exemplo. O bico fino e alongado do beija-flor permite que ele se alimente de açúcares, néctares e flores. Já as aves que se alimentam de frutos ou sementes duras, geralmente têm bico forte, de base bem larga. As aves carnívoras têm bico forte e curvado. Olha como é curvado esse bico aqui da águia. Assim conseguem rasgar e cortar a carne de suas presas. Que coisa, né? Então, os animais são bem diversificados. Vamos fazer esse desafio aqui? Aposto que muitos de vocês vão acertar. Espero que os alunos respondam que é sim, que sim, e citem como exemplo morcegos e alguns insetos, como borboleta, mosquito e abelha. O desafio diz o seguinte, que nem todas as aves voam, você já sabe. Agora você conhece outros animais que não são aves, mas têm asas e capacidade de voar? Olha, o morcego, por exemplo, ele não é uma ave, é um mamífero, e a gente vai ver aqui agora. Existem também insetos como borboletas, mosquitos, moscas, que têm asas, mas também não são aves. Viu? Vocês estão craques, né? Então vamos aí, falando em morcego, vamos para os mamíferos. O morcego é um mamífero que voa. Interessante, né? Nós temos mamíferos que nadam, mamíferos que voam e mamíferos que só caminham. No grupo dos mamíferos estão incluídos os animais cujos filhotes se alimentam de leite produzido pelo corpo da mãe, ou seja, animais que mamam. Nós, seres humanos, nós somos mamíferos. Após algum tempo, o filhote ele começa a se alimentar como adulto, que pode ser herbívoro, carnívoro, onívoro ou detritívoro, tá bom? E aqui nós temos a imagem de uma mãe, um ser humano, e de uma égua dando de mamar para o seu filhote, né? A fêmea do cavalo. Outra característica bem forte dos mamíferos é a presença de pelos revestindo o corpo. A quantidade e o tamanho pode variar, mas todos os mamíferos têm pelos, em menos ou ao menos em algum momento da vida. Nós, seres humanos, nós temos pelos a vida inteira. Isso aqui é um tipo de pelo, cabelo, tá?
pelo nos braços, nas pernas, tá? Nós seres humanos, nós temos pelo também. Os mamíferos podem habitar ambientes aquáticos e terrestres. Como todos os mamíferos respiram por meio de pulmões, os que vivem na água precisam subir a superfície de tempos em tempos para respirar. É o caso das baleias, dos golfinhos, tá? Quanto à locomoção, os mamíferos podem caminhar, correr, nadar e até mesmo voar. Agora vamos conhecer alguns grupos de animais bastante numerosos e diversificados quanto à forma do corpo, ao tamanho, à alimentação e à locomoção. Nós vamos ver agora um monte de animais bem diferentes desses aqui que a gente viu. Só recapitulando, nós vimos aves, peixes, anfíbios, mamíferos. Agora nós vamos ver um grupo de animais bem diferentes, tá? De seres vivos bem diferentes. Vamos lá. O primeiro vai ser os poríferos. São animais aquáticos que têm o corpo cheio de poros, são pequenas aberturas. Existem espécies de água doce, mas a maioria dos poríferos vivem em água salgada. Esses animais, eles não têm a capacidade de se locomover, vivem fixos sobre as rochas, no fundo do mar ou dos rios. Os principais representantes desse grupo são as esponjas. Ó, o Bob Esponja aí, só é diferente do Bob Esponja, né? O Bob Esponja lá do mar, ele mexe, ele pensa, lógico, ele é um desenho. Mas as esponjas do mar, a esponja do mar, ela é fixa, não se move. É um animal fixo, tá bom? Depois nós vamos falar dos quinidários. Os quinidários também são animais aquáticos e a maioria vive no ambiente marinho, ou seja, no mar. O formato do corpo, o tamanho, as cores podem ser muito diferentes, podem ser variar demais. Como exemplo, podemos citar a água-viva, as anêmonas e os corais. Alguns quinidários vivem fixos no fundo do mar ou sobre rochas. Outros, como a água-viva, são capazes de nadar livremente. E aí nós temos exemplos aí. Essas águas-vivas, elas queimam a pele das pessoas quando tocam. E aqui nós temos o coral, tá bom? Outro tipo, que é bem nojentinho, são os vermes. Dependendo do verme, ele faz um mal danado para a nossa saúde, sabia? Então, os vermes podem ser encontrados em ambientes aquáticos ou em ambientes terrestres úmidos, ou seja, que tenha muita água. A maioria deles é parasita, ou seja, passa parte de sua vida no corpo de outro ser vivo, sugando nutrientes e podendo causar até doenças. Em nós seres humanos, alguns vermes, se não for bem tratado, pode até matar. Alguns vermes, como as planárias e tênias, têm corpo achatado. Outros, como a lombriga, têm corpo cilíndrico e alongado. E aí nós temos duas imagens aqui. A planária, que é um exemplo de verme de corpo achatado, que não parasita nem causa doença. Já a lombriga é um exemplo de verme de corpo cilíndrico que vive em outros seres vivos. E nós, seres humanos, se não comermos os animais, se não a nossa alimentação não for bem limpinha, bem cozida, assada, fervida, nós corremos sérios riscos de nos contaminar com alguns vermes. E tem que fazer tratamento, tomar remédiozinho para sarar. Então, a gente tem que lavar bem as nossas comidas, cozinhar bem, assar, fritar, né? Fazer como tem que fazer, mas bem mesmo, e evitar comer as coisas sem a devida higienização, que ela deve ter, tá bom? Outro grupo de animais são os anelídeos. A minhoca que a gente pega aí para poder pescar, né, são anelídeos. Quais as características deles? Eles têm um corpo alongado e é dividido por pequenos anéisinhos. Esses animais podem viver em ambientes aquáticos ou terrestres. Olha aí a minhoquinha. A minhoca vive no solo e, ao se deslocar, forma túneis que ajudam a melhorar as condições para o crescimento das plantas. Olha que interessante. Tem gente que acha que é nojento, mas sem ela, muitas plantas não viveriam, né? Outro grupo é os moluscos. Vocês talvez já tenham até encontrado algum molusco no quintalzinho da sua casa, né? Por exemplo, o caracol, o caramujo, que a gente conhece, né? Caramujo, lesma, é um tipo de molusco. São animais onde o corpo deles são moles e podem habitar ambientes terrestres ou aquáticos. De água doce, de água salgada, não importa. Como exemplo desse tipo de animais, podemos citar o polvo, a lula, os caramujos, as lesmas, as ostras e os mexilhões.
Alguns apresentam uma concha externa que protege seu corpo. Quando diz alguns, não é regra. Alguns podem ter, outros não. As lesmas, por exemplo, não têm. Olha aí a letra A, né? A imagem A. O polvo é um exemplo de molusco aquático. E na imagem B, o caramujo, um molusco terrestre, tem um corpo protegido por uma concha. E essa concha cresce de acordo com o que eles crescem. Em alguns outros, eles têm que sair procurando, tá bom? Para a gente quase finalizar, nosso antepenúltimo tipo de animal vai ser os artrópodes. Os artrópodes, eles são animais que têm as pernas articuladas. O que isso significa? Que é formado por partes móveis, conectadas e móveis, com pequenas divisões que possibilitam diferentes movimentos. Além disso, o corpo desses animais tem uma estrutura externa rígida. Fazem parte desse grupo os insetos, como as abelhas, as formigas, os mosquitos, as borboletas, os besouros, os crustáceos, caranguejos, siris e lagostas, aranhas, escorpiões e as centopeias. O louva-a-Deus, em alguns lugares aqui no Brasil, ele é chamado de esperança. É um artrópode do grupo dos insetos. E o siri é um exemplo de artrópode do grupo dos crustáceos. Tá bom? Ficou curioso? Se ficou curioso, você pode assistir o filme Vida de Inseto. Conta a história de uma formiga que precisa buscar a ajuda de outros insetos para defender sua turma de um faminto grupo de gafanhotos. É interessante porque ele mostra um pouquinho sobre a vida dos insetos. Obviamente é uma animação, é um desenho, tá? Nem tudo lá é verdade. E os equinodermos. Os equinodermos são animais que vivem em ambiente aquático de água salgada. Eles geralmente têm um corpo revestido por espinhos que podem ser bem pequenos ou longos. Como exemplo desses invertebrados, invertebrado quer dizer que não tem osso, tá bom? Podemos citar as estrelas do mar, as bolachas da praia e os ouriços do mar. Estrela do mar tá aí, vocês conhecem que é o Patrick Estrela, né, do Bob Esponja. Então são bem diferentes do que a gente está vendo no desenho, não é verdade? Então vocês vão agora, como trabalhinho, vocês vão montar no caderno de vocês, tá? Imagens, pode ser imagens da internet, pode ser desenhos, não tem problema. Pelo menos um animal de cada um desses grupos, ok? Então, conto com vocês, me enviem. Além disso, até semana que vem, na segunda-feira que vem, vocês terão que me enviar as atividades propostas da página 16 até a 19. Tá ok? A 16 não, a 17 até a 19, tá ok? A 16 depois a gente faz, porque ela precisa muito da minha ajuda, tá? E nós temos que fazer em sala de aula. Em breve nós vamos fazer tudo isso em sala de aula, ok? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.